tarde a todos e dando prosseguimento aos trabalhos do nosso seminário. Antes de tudo, gostaria de parabenizá-los pela disciplina com que, com muita, como posso dizer, pontualidade, apesar do atraso, chegaram depois do almoço. Muito obrigado por esta pontualidade. E gostaria de passar agora a palavra ao professor Miguel Faria, da Universidade Autônoma de Lisboa. O professor Miguel Farias é autor de numerosas publicações sobre o desenho científico em Portugal, e nós tivemos o prazer de tê-lo conosco em duas palestras anteriores a esse seminário, em que ele apresentou uma série de questões muito instigantes em relação ao desenho científico. No ano passado, o professor Miguel Faria, junto com um grupo de desenhistas, viajou ao Amazonas para repetir o percurso da expedição filosófica, da viagem filosófica do Alexandre Ferreira, e com, digamos assim, os textos do professor, os desenhos, etc., formaram um conjunto de publicações e também um DVD muito interessante, que, digamos assim, me parece coloca muito bem essa questão da interdisciplinariedade, da relação entre arte, experiência estética, experiência científica e história. Então, agradeço mais uma vez pela presença e deixo a palavra ao professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luciano. Eu gostaria precisamente de começar por agradecer ao professor Luciano Migliaccio o convite para estar neste encontro, e aproveitava também para o felicitar pela certeza e rigor com que escolheu os participantes, que eu conhecia alguns dos trabalhos que têm escrito, e parece-me de facto, Luciano, que devo dar os parabéns pelo conjunto de pessoas que se reuniram aqui e que estão aqui neste interessante encontro, porque se nós conseguirmos ultrapassar a barreira da língua, podemos estabelecer aqui um debate muito interessante e muito frutuoso. Há três aspectos fundamentais que o Luciano já falou num deles, mas o primeiro, eu insistiria nesse aspecto da interdisciplinaridade desta área do desenho científico, e depois procuraremos rapidamente explicar qual é o meu ponto de vista sobre isso. A segundo, e para justificar um pouco a minha escolha desta apresentação, eu que sou um investigador que navego mais no século XVIII e XIX, ter virado para trás para o século XVII, porque entendi que o período que eu estudava, e sobretudo os trabalhos do Alexandre Rodrigues Ferreira, estão superpovoados de iniciativas e de trabalhos muito válidos. Não quer dizer que esteja esgotado o tema, mas entendi que era urgente e cada vez mais necessário contextualizar a estrutura de desenvolvimento e a progressão do desenho desde o período, chamemos-lhe pré-científico, ao período híbrido, em que ainda se conjugavam diversas formas e diversos ângulos de analisar a natureza, até ao século XVIII, onde eu sobretudo trabalhei. Pensei que era melhor tentar outra coisa. E a minha comunicação hoje aqui é uma comunicação de risco, naturalmente, porque vou falar de um período que não é o meu, mas é sobretudo uma comunicação para lançar questões e para lançar o debate e para tentar descobrir lacunas que precisem de dedicação nos próximos tempos de investigação.
Eu faria um pequeno sumário da nossa apresentação de hoje e, precisamente, a primeira questão tem a ver com o desenho científico e as fronteiras da história da arte num tempo pluridisciplinar. Numa breve passagem podemos perceber as colaborações e as proximidades, os afetos, chamemos-lhe assim, que a história da arte está a desenvolver à sua volta e a conseguir finalmente comunicar, sendo uma disciplina que tem uma fama, às vezes não excepcional, por ser fechada, elitista, vive necessariamente um momento em que tem que transbordar das suas fronteiras e comunicar com as áreas envolventes, neste caso, naturalmente, com a história do desenho, com as pessoas de belas artes e com as pessoas de história da ciência, só para falar do universo mais imediato. Num segundo ponto, procura-se lançar a seguinte questão: porquê tão poucas imagens da natureza produzidas em Portugal no século XVII? E necessariamente no seu universo colonial. Porquê tão poucas imagens? E aqui aproveitamos a expressão de um historiador espanhol, do Santiago Sebastián, e da sua afirmação sobre um tácito silêncio visual, para justificar essa ausência de imagens, para defendermos um pouco uma outra ideia de uma cultura contravisual, estabelecendo aqui um pouco com a ideia da historiadora holandesa a Stefana Albers, um positivo, negativo, da arte de descrever e da arte de não descrever, e tentar começar a fazer uma grande síntese e a lançar as questões para essa síntese relativamente a esta questão que separa claramente os interesses, a curiosidade, a produção gráfica dos cientistas / artistas da expedição holandesa das práticas seguidas pelos portugueses, não só na Europa, mas também no seu universo colonial. Finalmente apresentamos o manuscrito Retrato de Várias Aves, do Luís Nunes Tinoco, que nos ocupará um pouco mais da nossa exposição. E, finalmente, numa breve síntese, procuraremos fazer o estado da questão e a investigação que está em desenvolvimento. Não sei se os meus colegas italianos e espanhóis conseguem seguir com facilidade o que eu estou a dizer. Bom, I hope so. Nessa questão de insistir na multidisciplinaridade, da questão da análise da história do desenho científico, eu devo dizer que na ortodoxia da história da arte portuguesa, este tema ainda é um tema excêntrico. Ou seja, a maior parte dos trabalhos e publicações têm sido feitas por especialistas que são de outras áreas. Lentamente começa a haver um certo interesse da escola clássica, mais conservadora da história da arte portuguesa pelo tema, mas se formos olhar para a produção de teses e de dissertações, o essencial está a vir da história da ciência e da história das belas artes, portanto, dos artistas e dos historiadores da ciência. Esta fotografia representou um momento importante no crescimento do desenho científico em Portugal, porque fez-se em Évora, no ano de 2001,
o grande encontro da Guild of National Science Illustrators, que é uma grande associação americana com mais de 300 sócios e que mantém viva a produção da ilustração científica nos Estados Unidos e tem criado discípulos em vários países, entre os quais o Pedro Salgado, que precisamente viajou comigo pela Amazónia em 2009, no passagem de 2009 para 2010. Foi um encontro de produtores de imagem científica, mas que teve também uma componente de interesse pela sua história. Portanto, isto de facto é uma realidade, e é uma realidade em que eu insistia, mas que insistia partindo do princípio que cada vez mais, para obtermos as respostas certas, é preciso criar equipas pluridisciplinares que tenham, efetivamente, o contributo dos historiadores da ciência, dos próprios naturalistas contemporâneos, de especialistas em botânica, especialistas em zoologia, etc., e dos próprios criadores da imagem. É isso que estamos a tentar, neste momento, fazer entre nós. Um pouco atrás, e vindo um pouco numa breve síntese sobre a ilustração zoológica em Portugal, eu estive à procura de uma imagem que me desapareceu sobre os livros das aves, que é um manuscrito ilustrado, iluminado, português do século XIII, onde precisamente é posta uma ênfase total nas espécies zoológicas, neste caso aves, na sua componente simbólica. Naturalmente que ainda hoje o falcão e a pomba têm um significado simbólico, indiscutivelmente. Nesta fase do entendimento da zoologia, esse simbolismo sobrepunha-se naturalmente ao interesse descritivo e rigoroso da espécie que viria a crescer mais tarde. Este é um quadro com todas as significados, sentidos positivo e negativo das espécies incluídas no livro das aves, nesse manuscrito do século XIII. Mas, para passarmos à nossa fase mais que vem no nosso sumário de escrita, há de facto um fenómeno por explicar na fixação de elementos realistas e naturalistas na arte portuguesa do século XVI e do século XVII, que tem um começo que é auspicioso. Portanto, é na chamada pintura primitiva portuguesa, que aparecem as primeiras representações realistas do índio brasileiro, não só procurando neutralizar um pouco os cânones anatómicos que sistematicamente eram utilizados pelos artistas renascentistas, mas, sobretudo, apresentando um certo realismo nos artefactos que se apresentavam junto da representação do índio, que estão inclusivamente estudados por colegas da área da antropologia e que atestam a fidelidade e o rigor com que esta pintura foi feita. Portanto, no início do século XVI havia uma curiosidade e havia uma reprodução visual dessa descoberta da natureza e dessa descoberta da novidade do mundo americano, que, neste retábulo da sede de Viseu, levou a que o artista tivesse substituído na representação dos reis magos o habitual rei mago negro pelo rei mago índio do Brasil. No mesmo conjunto aparece-nos igualmente um índio figurante como bom ladrão no momento
da paixão de Cristo e desta fase capital do Evangelho. Este interesse prolongou-se pela Iluminura, aonde no chamado Livro de Horas do rei Dom Manuel, também um exemplar da primeira metade do século XVI, aparece-nos talvez uma das primeiras evocações da descoberta ou do achamento do Brasil, através da inclusão de uma ave, de um papagaio, que está no topo da página, e na banda lateral da Iluminura, de uma zona de bosque incultivado, por oposição a uma natureza dominada que vive na faixa de baixo da Iluminura, aonde voltamos a ver os papagaios e voltamos a ver os chamados homens pardos de arco e flecha, que são descritos pelo Pero Vaz de Caminha na sua famosa carta. Esta inovação introduzida na pintura, esta inclusão de elementos que em qualquer horizonte de cultura europeia eram elementos de ruptura com o que se havia feito na ortodoxia da iconografia cristã, não se prolongou, foi um breve momento que logo foi substituído por um convencionalismo, tanto na Iluminura como na pintura, que começou a reproduzir as espécies zoológicas como elemento derivado do fenómeno da criação divina e não mais como uma reprodução fiel das terras descobertas. Por isso encontramos neste exemplo um regresso a esse primeiro naturalismo zoológico que, embora com alguma fidelidade, representa, como vem ali, elementos tropicais, como as árvores que aparecem nesta imagem central, como me parece um descanso na fuga para o Egito, como também aqui no elefante e nos camelos que se vêem aqui embaixo. Isto entrou, no fundo, numa harmonia com o que se ia fazendo por essa Europa fora, sobretudo derivando também dos artistas que eram contratados para fazer estas iluminuras, que eram artistas do norte da Europa, ou que então tinham aprendido os modelos com esses artistas. Bom, esse silêncio visual de que nos fala o Santiago Sebastián e que explica uma certa controle da informação visual feito pelos países ibéricos relativamente ao Novo Mundo, não tem, contudo, a meu ver, não é uma explicação que possa servir para todos os figurinos e para todas as situações. Essa desmotivação ou essa falta de vocação para difundir esta nova natureza tem um exemplo paradigmático, que é o caso do rinoceronte, que é trazido para Portugal, oferecido pelo um indiano ao rei português, e que é oferecido pelo rei português ao Papa, e que não é descoberto pelos portugueses para o universo europeu, mas quem vai divulgar a espécie não são os artistas portugueses, são efetivamente o Dürer com esta gravura que espalhou depois por todo o lado uma novidade que era efetivamente uma peça que ia enriquecer o bestiário e a noção da zoologia deste tempo. Como explicar esta incapacidade? Como explicar o facto de nós não termos um corpus consistente de reproduções da natureza, como os nossos colegas italianos mostraram
na parte da manhã. Como justificar esta aridez? Qual a razão para este desinteresse? Bom, e essa foi a razão que me levou a vir do século XVIII para trás. Tentar encontrar o que existe e procurar fixar novos pontos de referência para que nós tenhamos uma noção mais rigorosa e para fazermos uma análise que possa anteceder uma síntese explicativa sobre esta matéria. E nesse esforço de pesquisa, nós estávamos habituados a trabalhar praticamente em relação ao século XVII com o velho lugar comum da obra do Frei Cristóvão de Lisboa. Está aqui os nossos colegas de Belém, o Nelson Sanjado, que sabe que até a própria autoria do manuscrito do Frei Cristóvão de Lisboa está a ser disputada e contestada por colegas de Belém do Pará. Bom, é um assunto em aberto que terá que ser aprofundado, mas à falta desse referente, essa peça única da primeira metade do século XVII vivia numa dificuldade de contextualização, que eu penso que esta nova peça, nova porque nunca foi estudada neste âmbito, pode trazer algum interesse ao nosso tema central de hoje. Bom, o Luís Nunes Tinoco e a inclusão desta peça no corpus de desenho científico, como estamos a fazer neste momento, põe de salvaguarda a história da arte mais clássica, porque o Luís Nunes Tinoco faz parte de uma dinastia de artistas portugueses, os Tinoco, que são grandes arquitetos do período filipino e da continuidade desse período, sendo o primeiro desta dinastia o homem que está ligado a um monumento ex-libris da presença filipina em Lisboa, São Vicente de Fora, onde se procedia a um certo desenvolvimento do ensino da arquitetura em Portugal e, portanto, digamos que é mais sexy para os historiadores de arte convencionais a inclusão de um homem que, sendo também desta família de arquitetos, ficou mais famoso pela sua rápida ascensão social, porque, dado a ocupação de um cargo público na entourage administrativa da Casa Real, a chamada Casa dos Contos, ele foi primeiro nomeado, recebeu primeiro o título de escudeiro, depois o título de fidalgo e notabilizou-se, sobretudo, como desenhador de arquitetura, se quisermos, não como arquiteto, dando apoio, efetivamente, aos arquitetos do reino, e como calígrafo, estando ligado também à arquitetura efêmera da celebração do segundo casamento de Dom Pedro II. Enfim, era um homem polivalente que teve uma intervenção bastante vasta, fez também poesia, especializou-se em anagramas e em escrita visual, e é um homem que, inclusivamente, produziu um pequeno texto que se chama O Elogio da Pintura, que está encaixado num manuscrito mais vasto e que é das poucas intervenções em teoria da arte e estética portuguesas relativamente ao século XVII. A sua biografia está estudada por um conjunto de autores portugueses, sendo a primeira referência ainda no clássico A Biblioteca Lusitana, do Diogo Barbosa Machado. É o primeiro homem a fazer uma referência ao Luís Nunes Tinoco, em que, sobretudo, sublinha a sua qualidade como calígrafo e tradutor do castelhano, o que é interessante. E depois vem sendo acrescentados outros elementos pelos grandes investigadores portugueses do final do século XIX, Sousa Viterbo, e do início do XX, e, enfim, esclarecido depois completamente a sua biografia
no essencial, pelo pintor Aires de Carvalho e, posteriormente, pela Ana Atterley e pelo nosso colega da Universidade de Montreal, o Luís Moura Sobral. Portanto, é tudo menos um desconhecido, mas esta obra, isto são apontamentos do seu pai para a criação do aqueduto de Monte Moro Novo, o que é um apontamento interessante de caderno de campo, que nos dá a ideia da conjugação da imagem e da palavra. Bom, e quando eu descobri quando descobri, não é propriamente o termo, mas quando me interessei por esta peça, porque é uma peça que está na Biblioteca da Ajuda e está perfeitamente catalogada e referenciada, vinha com uma enorme curiosidade de perceber o seu conteúdo e a sua história. Fiquei muito impressionado com a qualidade gráfica dos desenhos e continuei rapidamente a pesquisa até que cheguei a esta imagem. E esta imagem, retrato da anatomia dos ossos das aves, imediatamente se me fez uma luz. Isto é uma cópia. E, efetivamente, é uma cópia. As imagens são uma cópia da obra de uma obra clássica de Pierre Bellon, Histoire de la nature des oiseaux. Eu tive a oportunidade de comparar todas as imagens da primeira parte do Códice e estão todas reproduzidas no Pierre Bellon com enorme exatidão. Portanto, eu comparei até um exemplar do Pierre Bellon colorido, e aqui à direita tem efetivamente a peça do Luís Nunes Tinoco. Aqui vê-se ainda mais evidente na expressão do preto e branco. Inclui, naturalmente, à luz da ciência da época, os morcegos no quadro da categoria das aves, o que ainda com umas patinhas antropomórficas absolutamente irrealistas, como podem ver. Com cenários que se repetem praticamente ao pormenor. Às vezes com alguma economia de escala, só reproduzindo, digamos, das criaturas ali. Mas, enfim, no essencial, pude constatar, efetivamente, esse facto, o que não invalida a importância deste elemento como referente de um período onde não havia outros referentes. Portanto, manifestam um interesse. As questões que a Beatriz há pouco colocou, o saber para quem, porquê é que foi feito, são extremamente importantes em tudo isto, naturalmente. Em todo o caso, o texto é um texto que procura já fazer uma certa classificação das espécies que estão no manuscrito, entre aves diurnas e noturnas, domésticas e de rapina, aquáticas e terrestres, em classes muito pouco ainda avançadas do ponto de vista da descrição científica, mas que era o que havia na época. Depois tem um texto à maneira destas obras, que tem uma inspiração também, que eu ainda não detetei qual é, mas que tem uma grande base de citação de autores clássicos. Mas a exemplo do que acontece com o manuscrito do Elogio da Pintura, que é muito inspirado na obra de Vicente Carducho, este também tem certamente uma inspiração a detectar e que neste momento estamos ainda a fazer esse trabalho. As imagens estão perfeitamente detectadas e o que é muito curioso é que o Luís Nunes Tinoco teve a preocupação de, neste texto, apresentar os nomes das aves em 6 línguas diferentes. Pressupõe uma investigação interessante
ponto de vista linguístico. Bom, mas o referente que aqui aparece, com a obra do Frei Cristóvão de Lisboa, a descrição textual do Luís Nunes Tinoco fica um pouco aquém da metodologia seguida pelo Frei Cristóvão de Lisboa na história dos animais e aves do Maranhão. Uma das coisas interessantes que convém fixar é, por exemplo, a questão da cor. Sendo ambos manuscritos sem cor, as descrições do Frei Cristóvão têm a preocupação de, tentando ultrapassar esse handicap, de, na descrição das espécies, colocar sempre as cores dominantes de cada uma. O que não acontece no manuscrito do Luís Nunes Tinoco, que é muito mais superficial sobre esse aspecto. Em todo o caso, neste momento, nós temos espécies semelhantes descritas, ainda o mesmo tentação de classificação um pouco arcaica nas espécies que depois facilmente, quando a ciência se linizou, se resolveu por outras formas de classificação. E depois aparece um suplemento no mesmo manuscrito que reproduz outras espécies que não estão no manuscrito do Pierre Bellon. De qualquer forma, estas representações apresentam ainda um convencionalismo da ilustração zoológica, em que a águia ou o leão aparecem sempre com esta presença aristocrática ou corajosa, um pouco na sequência dos princípios da ilustração zoológica tradicional. As representações exóticas habituais das espécies exóticas, o nome, chamar alce à girafa é extraordinário, mas lembremos que havia dificuldade em dar um nome à girafa e noutras zonas chamavam-lhe o camelo pardo, que era uma espécie de... E depois, claro, a fantasia que nós já tivemos do nosso colega hoje de manhã, a fantasia dos animais fantásticos, que se acreditava ou se estava na dúvida se existiam ou não, aonde nas boticas ainda era possível comprar pó de corno de unicórnio, por exemplo, se vivia nesta twilight zone entre aquilo que existia e que não existia, e na esperança de ser tão estranho um rinoceronte como um animal destes, porque não havia um acesso facilitado nem direto, e portanto a imaginação era o limite para a crença na existência destas espécies zoológicas. É claro que ainda hoje eu falava com o nosso colega de manhã que nós ainda padecemos da mesma tentação quando esperamos que apareça a Nessie no Loch Ness, por exemplo, que até tem desenhos que a recriam. E, portanto, esta analogia pode ser interessante como, finalmente. Portanto, esta hibridez deste manuscrito impõe a sua classificação numa fase de transição do conhecimento científico, pré-linaico, naturalmente, que já procura uma fixação e um registro com algum rigor das espécies, procurando descrever o seu habitat, a sua aparência realista, mas ainda se vive aqui numa zona de transição que é interessante nós vermos e que estabelece uma marca num deserto que não tínhamos nenhum registro quanto às reproduções zoológicas e, portanto, tem que entrar obrigatoriamente num corpus que é muito estreito
e que, por isso mesmo, merecerá, certamente, no futuro, um aprofundamento da história e do significado desta peça. É mesmo isso aqui que eu procuro sintetizar. Portanto, é um documento-chave na evolução do desenho zoológico em Portugal no século XVII, embora sendo uma cópia. Um primeiro documento consistente de contextualização da obra de Frei Cristóvão de Lisboa, História dos Animais e Aves de Maranhão, e um exercício gráfico-científico descoberto para um inventário que se encontra em construção. Naturalmente que o facto de estarmos aqui reunidos e de eu ter iniciado, já lá vão muitos anos, o levantamento e a análise das obras do Alexandre Rodrigues Ferreira e da Casa do Risco da Ajuda, e não me podia deixar de partilhar convosco muito rapidamente as imagens fundadoras da escola, da Academia de Desenho Científico da Ajuda, com este livro que agora já se sabe comprovadamente que se iniciou com cópias dos desenhos da viagem do Ruiz y Pavón ao Chile e ao Peru. Bom, o tempo, eu devo ter ultrapassado já mais ou menos o tempo. Este é o desenho original que está no Jardim Botânico de Madrid. Esta é a cópia dos desenhos da Ajuda, portanto podem ver nesta eritrina a fidelidade da reprodução. E depois, para os que ainda não conheceram o virtuosismo dos desenhadores da viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira do século XVIII, eu passaria apenas e muito rapidamente uma amostra da sua obra. E agora, para uma curiosidade que eu prometi às nossas colegas espanholas trazer aqui, porque me mostraram isto lá no Real Jardim Botânico e que nos ajudam a perceber a forma de construção cromática dos desenhos das expedições científicas, são estas fabulosas tábula de colores da expedição Malaspina, do Tadeu Anke, onde, ao lado deste verdadeiro Pantone, se ia fazendo um exercício comparativo do acerto cromático, que era determinante para uma ilustração científica rigorosa. Isto é a atualidade e a dinâmica do trabalho de campo dos atuais desenhadores científicos, que eu tive a oportunidade de acompanhar na Amazónia no fim do ano passado e que, naturalmente, muito gostaríamos de, para o ano, conseguir trazer essa exposição aqui a São Paulo. Muito obrigado. Escusa, e peço desculpa se não entenderam aqui o grupo dos meus amigos da mesma área, se não perceberam bem o que eu disse, mas foi possível. Muito obrigado.